Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar assunto novo aí, tirar aqui minha máscara para facilitar. E essa é uma temática que a gente vai encerrar o primeiro semestre, a gente vai iniciar, né? E nós continuaremos no segundo semestre. Tomara que já da forma presencial. E aí nós vamos iniciar aqui. Quero que vocês acompanhem, né? A temática é sobre política ambiental no Brasil. Como foi que o Brasil despertou para a questão ambiental, as primeiras políticas adotadas no sentido de proteger o meio ambiente, né? É isso que a gente vai trabalhar até a atualidade, né? O que tem feito nos últimos anos em relação à proteção ambiental no Brasil, as leis. É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, política ambiental no Brasil. Entende o que seria política ambiental? Entende-se por política ambiental o conjunto de normas, leis e ações públicas visando a preservação do meio ambiente em um dado território. Ou seja, são as leis que existem em relação que protege, que no caso que foram criados para proteger o meio ambiente, e também de que forma essas leis, essas normas são postas em prática, né? Que acontece através das ações públicas, né? Também a consciência. Isso é que seria para desenvolver uma consciência ambiental, né? Isso é o que é a política ambiental. No Brasil é isso aí. As leis e a forma como essas leis, as normas, as regras, né, são postas em prática. O que tem o planejamento, tudo que é feito para poder colocar em prática ações voltadas para o meio ambiente. No Brasil, essa prática de política ambiental, né, só veio a ser adotada a partir da década de 30. Então, foi somente a partir de 1930 que passou a se ter um olhar diferenciado para a questão ambiental aqui no Brasil. Então, foi durante a década de 30 que iniciou-se uma política voltada para o meio ambiente no Brasil. Mas o que foi que se fez assim inicialmente, né? Como é que hoje a temática ambiental é muito falada, né? Muito comentada. A própria sociedade já cobra, significa dizer que já existe uma consciência ambiental, né? Mas inicialmente o que se fez, como era a mentalidade das pessoas na época? A consciência, quando se fala de sociedade no geral, sociedade brasileira, eu acredito que não existia. Talvez até quem preservava mais era por uma questão assim de gosto mesmo, de gostar da natureza. Mas a consciência de que preservando estava ajudando, contribuindo para preservar o meio ambiente, provavelmente ela não existia. Assim como quem causava degradação ambiental, provavelmente nessa época ela ainda não tinha a consciência de que aquilo dali gerava um prejuízo, né? E aí, a partir de 1930, é claro que as pessoas que se importaram inicialmente já tinham essa consciência, né, do que poderia acontecer no futuro, começaram a pensar nas gerações futuras. E então foi somente a partir de 30, da década de 30 do século passado, 1930, que passou a se ter um olhar diferenciado a respeito ao meio ambiente do Brasil. As primeiras ações mesmo, gente, governamentais a favor da preservação ambiental no país pautaram-se na criação de parques nacionais. Olha aí, alguns parques nacionais que existem ainda hoje,
foram criados nessa época aí, né? Nessa época, como por exemplo o Parque Nacional de Itatiaia, que fica entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, entre os dois estados aí, pegando uma parte no Rio de Janeiro, outra parte em Minas Gerais. O Parque do Iguaçu, que é muito conhecido, onde tem as cataratas do Iguaçu, que fica entre Brasil e Argentina, entre o estado do Paraná e e Argentina, que é muito conhecido. Foi criado nessa época aí, né? Era muito bonita aquelas, talvez nem mais por uma questão de preservação de um atrativo turístico, que é aquelas quedas d'água lá muito bonitas, né? E aí transformaram lá num parque, numa reserva, né? Uma área de preservação ambiental. E também a Serra dos Órgãos, que fica no estado do Rio de Janeiro, que é um lugar muito bonito também, que provavelmente tinha a questão de preservação do meio ambiente, né? Evitar a degradação, mas por que preservar esses locais bonitos, nesses locais? Mais por causa da beleza, né? Inicialmente mais por causa da beleza. Eu não sei se na época essas pessoas imaginavam que o mundo atingiria um estágio de degradação como hoje, né? Como na atualidade. Como na atualidade, talvez não existisse a preocupação, provavelmente não existia a preocupação em relação ao meio ambiente, preservação do meio ambiente, pensando nas gerações futuras, né? Por causa da degradação. Naquele tempo, preservar uma área, mas por uma questão de beleza natural, conservar aquela beleza natural lá, que é marcante naquele lugar, né? A ideia era essa. A consciência ambiental, a questão em relação ao meio ambiente, de evitar a degradação, pensando em gerações futuras, já foi um pouco já depois, né? Olha aqui, até coloquei aqui as imagens dessas três áreas aí, desses três parques que foram criados, para vocês verem aqui um pouco. Por exemplo, o Parque Nacional do Itatiaia, que fica entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, pegando os dois estados aí. É um lugar muito bonito e preservado. Tem as trilhas, né, para as pessoas andarem, apreciarem, mas com as regras, né, as normas lá. Todo mundo tem que andar, visitar, mas com todo o cuidado possível, né, de não deixar nenhum prejuízo. Existe a fiscalização. Tem o Parque Nacional que nós vimos aqui do Iguaçu. Vocês podem ver aí essas quedas d'água aí enormes, bonitas, né? Essa imagem ela é muito distante. É distante, muito distante, né? Ela é distante. Aí, imagine uma imagem muito próxima, né, da Catarata do Iguaçu. É uma coisa imensa, gente. Quem já foi lá diz que é muito bonito mesmo. Tem a época seca, por exemplo, ela diminui a vazão, né? Mas na época chuvosa produz tudo isso aí que vocês estão vendo, né? E na época seca também tem as quedas d'água, né? Só que a vazão de água menor. Então isso aí fica entre Brasil e Argentina, entre o estado do Paraná e Argentina. E temos também o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né, que a gente falou aqui, que fica no estado do Rio de Janeiro. Lembrar aqui, ó, o estado do Rio de Janeiro, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é um local muito bonito também, né? Tem um relevo assim, com as formas bem bonitas. Tem esse que vocês estão vendo aí, esse do meio, e é o chamado Dedo de Deus, esse morro aí que parece com a mão mesmo, apontando, com um dedo aí apontando, né? Esse aí é o chamado é conhecido como Dedo de Deus, que fica no estado do Rio de Janeiro. Serra dos Órgãos fica no Rio de Janeiro. Por isso, analisando aqui as três imagens, dá para ver que a ideia principal de preservar não era pensando
na gerações, assim, não existia ainda uma consciência ambiental. As pessoas não imaginavam que o estágio de degradação iria, que iria chegar ao estágio atual de degradação em 2020, né? Mas por uma questão de preservar um lugar que era bonito, para que outro, é claro, gerações futuras apreciarem, mas não pensando porque já existe, não porque já existia uma consciência ambiental, né? E aí eu vou parar esse vídeo aula por aqui para depois a gente continuar de novo, né? Já já.